Imagina um carro elétrico com o preço de um Dacia, mas com o espaço interior de um segmento acima, e que em cidade gasta quase nada. A Hyundai diz que o Inster é uma revolução. Mas será que na oficina a história é a mesma? Há detalhes importantes que não vêm nos catálogos. Neste vídeo vais descobrir a verdade técnica sobre o Hyundai Inster, o que achei dele quando o testei, qual a autonomia real em cidade e autoestrada, com base em testes alemães e franceses, quanto custa em comparação direta com o Dacia Spring e o Citroën E-C3. E o meu veredito de mecânico, os pontos fortes e as limitações que só se descobrem na prática. Sou o André Silva, mecânico especializado em elétricos aqui no Luxemburgo e trabalho com estes carros todos os dias. E a análise de hoje é especial porque foi um pedido feito por um de vocês nos comentários. Vocês pedem e eu vou aos factos. Por isso, vamos a isso. O Inster engana. Por fora é um carro do segmento A, super compacto, mas a magia está na distância entre eixos de 2,58 metros. É enorme para o tamanho dele. O resultado? Tens mais espaço para as pernas do que em muitos carros maiores. Mas atenção, só tem 4 lugares. Se precisas de 5, este carro não é para ti. E também não tem bagageira à frente, a famosa Frank. Existem duas versões. A Standard Range de 42 kWh, que dá 327 km oficiais, e a Long Range de 49 kWh, com 370 km oficiais. Mas vamos ao que interessa, os consumos reais. E aqui está a grande surpresa. Testes independentes em França mostraram consumos de 11,8 kWh por 100 km em cidade. Isto é fantástico! Dá para fazer mais de 400 km reais a andar nas calmas. Mas, em autoestrada, a história muda. O consumo sobe para mais de 20 kWh por 100 km. A autonomia real, a 115 a 120 km por hora, fica-se pelos 240 a 260 km. É física. O carro é alto e pouco aerodinâmico. Não há milagres. Se esta análise direta e sem tretas te está a ajudar a decidir, faz uma coisa rápida, clica em subscrever e deixa um like. É grátis para ti e ajuda o meu trabalho a chegar a mais pessoas que precisam de informação séria. O Inster começa nos 24.000 euros. O Dacia Spring custa menos de 20.000 euros. O Citroën E-C3 anda ali perto do Inster. Então vale a pena? A minha análise é simples. O Inster oferece muito mais qualidade, tecnologia e segurança. Tem 8 airbags, sistemas de ajuda à condução completos e uma classificação de 4 estrelas no Euro NCAP 2025. O Spring, para comparação, teve uma estrela em 2021. Pagas mais, mas levas um carro muito mais seguro e bem construído. Vamos ao resumo técnico, sem filtros. Pontos fortes. Espaço interior excepcional, consumos em cidade brilhantes, carregamento rápido de 85 kWh em corrente contínua, o que é bom para o segmento. Tecnologia V2L, ou Vehicle to Load, de série. Podes ligar uma máquina de café ou um portátil ao carro. Limitações. Consumo elevado em autoestrada. Apenas 4 lugares. Apple CarPlay e Android Auto só funcionam com cabo, o que em 2025 já não faz muito sentido. A velocidade máxima é de 150 km por hora. Chega perfeitamente, mas é um pormenor a saber. Então, no final do dia, deves comprar o Hyundai Inster. Recomendo o Inster se precisas de um carro para o dia-a-dia, principalmente em cidade ou percursos mistos. Se tens uma família pequena que valoriza o espaço interior e a segurança acima de tudo, mas não queres um carro grande por fora. É, provavelmente, o melhor elétrico urbano do mercado nesta faixa de preço. Mas considera outras opções se fazes centenas de quilómetros em autoestrada todas as semanas, ou se precisas obrigatoriamente de 5 lugares. Nesse caso, o consumo vai pesar na carteira e a falta de um lugar pode ser um problema. O Inster não é perfeito,
mas é um carro tecnicamente muito sólido e uma proposta muito inteligente da Hyundai. Sou o André Silva, mecânico especializado em elétricos. Deixa aí nos comentários, não vale só vir espreitar. Se tiveres dúvidas, perguntas existenciais sobre elétricos, ou queres mesmo ver todos os exemplos, passa no blog andresilvatv.com. Lá tens textos de Descomplicar, a calculadora de custos elétrica, gratuita, sem letras pequeninas, e o desconto especial para Tesla, disponível tanto no blog como no link direto aqui na descrição. Espero que este vídeo vos tenha ajudado a descomplicar um pouco mais o mundo dos elétricos. Muito obrigado por assistirem até ao fim. Se gostaram deste vídeo e o acharam útil, por favor, deixem o vosso like e, claro, subscrevam o canal para mais dicas e experiências reais de um mecânico especialista em elétricos. Sou o André Silva, muito obrigado por estarem desse lado e vemo-nos no próximo vídeo.